Olá, gente. Estamos mais uma vez reunidos aqui em Brasília para comentar mais um capítulo do livro Renovando Atitudes. E hoje o capítulo se chama Imposições. A gente sempre gosta de fazer uma harmonização inicial, que é para nos conectarmos a energias mais elevadas. Então, eu vou pedir para que a gente feche os nossos olhos, para que se sintonize a energia, ao amor do Pai, que sempre se encontra disponível, para que possamos nos sintonizar nesse momento, energizarmos os nossos corpos, o nosso corpo físico, mas principalmente a nossa alma, tão desejosa de mudanças, de melhorias, de evolução. E que seja hoje mais um dia de estudo, de enriquecimento espiritual, mas sobretudo moral, que a gente possa aplicar todas essas coisas ou tentar na prática, e que assim seja. Bom, vou começar a leitura então. O nome do capítulo é Imposições. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. Capítulo 8, item 8, do Evangelho segundo o Espiritismo. Os costumes de uma época refletem de tal maneira sobre os indivíduos que eles passam a vê-los primeiramente como normas sociais, depois como valores morais, culminando finalmente como ordens divinas. A liberdade de pensar e agir é um dos direitos mais sagrados do homem e, portanto, asas poderosas para o seu adiantamento espiritual. Liberdade da qual ele nunca deverá abrir mão, em hipótese alguma. Pessoas amarradas por normas opressoras mal podem respirar o ar de suas próprias ideias e mal podem se locomover para o crescimento interior, porque aspirações são anuladas, gestos são vigiados, anseios são negados constantemente. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem, adverte Jesus de Nazaré. As criaturas de seu tempo, que se apegaram às práticas e regulamentos pré-estabelecidos pelos homens e dos quais eles mesmos, por serem pessoas ortodoxas e intolerantes, faziam casos de consciência. Acho que pode parar por aqui, né, Dani? Aberto a comentários. Acho que podemos sim, acho que é um estudo bastante intrincado hoje, né, Tássia, com muitas reflexões, mas eu acho que trazendo para a gente essa responsabilidade que nós temos em relação àquilo que nós cultivamos. A gente volta na mesma tecla de sempre, né? Porque ele fala assim que nós temos a liberdade de pensar e agir, é um dos direitos mais sagrados do homem, portanto, asas poderosas para o seu adiantamento moral ou não. Tudo aquilo que nós permitimos que cresça dentro de nós, enquanto ser, vai trazer uma consequência, né, Tássia? Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas junto com o nosso livre-arbítrio vem também a consequência daquilo que nós escolhemos como forma de viver, né? Tanto ele fala que não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. Então, é aquilo que nós pensamos, que nós sentimos, é como nós nos nutrimos o nosso ser. Isso que vai fazer a diferença na nossa vida para melhor ou não. Então, o cuidado que nós temos que ter, e muito importante ressaltar que esse cuidado, ele não diz respeito ao outro, à ação do outro, ao pensar do outro, ao agir do outro, mas sim de nós mesmos. Nós temos que aprender a cultivar o bem dentro de nós, a cultivar boas energias dentro de nós, a cultivar coisas boas dentro de nós, para que a nossa boca fale daquilo que está cheio no nosso coração e o que esteja cheio no nosso coração seja de coisas boas.
seja daquilo que Jesus tanto ensinou para nós, dos exemplos que ele trouxe para nós, né? Ele ainda ressalta aqui, ó, que é uma liberdade da qual nós nunca devemos abrir mão, em hipótese alguma. Então, eu acho que isso traz uma seguinte reflexão para a gente. Às vezes a gente vê muito na sociedade essa questão de Maria vai com as outras, como o pessoal costuma falar, né? E a gente esquece que, no final das contas, a liberdade é nossa. A liberdade de construir é nossa. Nós estamos encarnados hoje reparando muitas coisas que nós fizemos, né? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos projetando nosso futuro. Então, nós precisamos refletir acerca daquilo que nós estamos alimentando a nossa alma, porque isso é a nossa colheita de amanhã. É interessante a gente refletir sobre isso, porque ao mesmo tempo que nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos anteriormente, nós também estamos plantando o que nós iremos colher futuramente. Então, eu acho que essa leitura de hoje, para mim, traz alguns pontos muito importantes. Esse daquilo que nós estamos lançando, o que nós estamos lançando no solo da vida. Em segundo ponto, o que isso que nós estamos lançando no solo da vida está atraindo para a nossa vida, para o nosso redor. Porque tudo na nossa vida é também... Nós criamos a psicosfera, nós criamos uma atmosfera à nossa volta. Quem eu estou trazendo para estar presente nessa atmosfera através daquilo que eu estou plantando, através daquilo que eu estou permitindo que cresça no meu interior. Então, eu acho que isso é fundamental a gente refletir sobre isso. Eu vou deixar você comentar agora para a gente ir. Engraçado, Dani, que isso que você falou no Vai com as Outras é bem isso, né? Porque também não é ser do contra, né? Ou seja, ir contrário a tudo aquilo que a sociedade prega. Porque tem coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Então, é realmente fazer essa peneira, né? Daquilo que é realmente bom, daquilo que não é. E é interessante você perceber essa parte que ele frisa bastante, né? De não abrir mão da liberdade de pensar e de agir. E, consequentemente, de ser quem é. E aí me vem muito assim, que não tem como, por exemplo, você fazer uma harmonia, aliás, uma música de uma nota só, de um acorde só. É composto realmente uma música por vários acordes, por várias notas diferentes, ou seja, o diferente tem o seu lugar. E é nessa diferença de liberdade de pensamento, de atitude, de ser, né? Porque cada ser veio aqui para se revelar, para revelar o seu potencial. E é isso que faz a harmonia da coisa, né? Do todo, que seria essa harmonia da vida também. Assim como as notas musicais diferentes, os acordes compõem essa música, da mesma forma nós. Né, que compomos todos e somos complementares. A gente falou na lição passada, a gente não está aqui isolado, né? Nós somos seres complementares, aquilo que eu faço está impactando todo. E ver isso uma coisa bonita, sabe? De que eu sou diferente, às vezes, da massa, e que bom, né? Se eu refletir que a massa, mesmo que seja algo que todo mundo está fazendo, se eu refletindo, olhando os meus valores, olhando aquilo que eu quero construir como ser humano aqui encarnado, eu perceber que não está condizente com aquilo que eu quero ser, então que eu também tenho essa liberdade de falar, olha, está todo mundo indo por esse caminho, mas eu não vou. E da mesma forma, fazer essa peneira de tem muita coisa boa que muita gente está fazendo e está tudo bem eu seguir, né? Então, também fazer essa diferenciação para não ir muito do contra. Não, é realmente refletir. E é interessante porque é uma coisa que a gente comenta aqui também, que por que a gente não tem muito essa liberdade de pensar e de agir? Porque isso demanda tempo, né? Isso demanda discernimento, isso demanda, entre as várias possibilidades que existem no mundo, a gente saber tirar, isso é para mim, isso daqui não é, isso é uma ideia boa, e é difícil, né? E é realmente difícil fazer essa peneira, mas é isso, é ter a sua voz no mundo e não esse eco. A gente percebe muito hoje em dia todo mundo reproduzindo discursos e falas, e é pensar assim, eu interiorizei isso,
E para mim, uma das formas da gente poder fazer esse discernimento é trazer para a minha vida, né? Então, é pegar isso que alguém falou, que alguém teorizou, olhar para isso e falar: isso faz sentido? Se eu aplicar na minha vida, vai ter alguma melhoria? Vai me trazer algo bom? Vai me trazer um bem, né? E um bem eterno, porque também tem o prazer. Pode me trazer um bem, mas é um prazer, pode ser um egoísmo, algum interesse pessoal sendo atendido. Não, vai me trazer algum bem eterno? Alguma coisa que eu sei que vai alimentar o meu espírito imortal, que era bem isso que você estava falando, né? Vai alimentar a minha alma, isso? Então, eu acho que é começando a fazer esse discernimento, né? Que entre as várias opções que eu tenho no mundo, entre as várias correntes e opiniões, eu vou ali discernindo. Isso daqui acho que não. E é bem aquilo que a gente comenta, né? Como é que a gente sabe que uma ideia é boa? Pelos frutos dessa árvore, né? Vamos olhar os frutos dessa árvore. E tem muitas ideias boas, mas se você for ver, tem muito egoísmo por trás. E olha só que interessante, porque egoísmo não é uma maldade deliberada, entende? Não é querer fazer o mal, mas ao ser egoísta, ao querer que a minha vontade prevaleça, os meus interesses pessoais, o quanto o bem comum, na maioria das vezes, é prejudicado, né? Então, também tem isso. E é começar a fazer esse discernimento que é muito difícil, mas que, assim, que a gente não se prive da liberdade de pensar e agir e ser quem é, porque, no final das contas, a gente está aqui para isso, né, Dani? Eu estou aqui para ser quem eu sou, a minha melhor versão, e para expressar isso no mundo, né? E indo além disso, né, Tássia, nós, enquanto espíritas, nós acreditamos no mundo de regeneração, mas o questionamento que fica, nós estamos nos regenerando enquanto seres? Porque é sobre isso, é sobre a nossa capacidade de criticidade, de pensar. O método freiriano de Paulo Freire, ele traz essa questão de nos ensinar desde pequenos, as escolas que adotam esse método aprendem a pensar, a raciocinar, a exercer a sua capacidade crítica. Não crítica no sentido vulgar da palavra, assim, estou criticando você. Não, é capacidade de pensar, de discernir, de ter lucidez, de você se deparar com uma ideia, você ser capaz de analisá-la, averiguar, isso é bom, isso é bacana, isso não é, isso está agregando, isso não está agregando, isso daqui está só é só uma forma bonita de falar algo que não é bom, entende? Então, eu acho que é essa capacidade, então, da gente construir uma maneira de pensar e ir a favor daquilo que Jesus traz para nós, que são as leis universais. Eu acho que toda vez que nós nos afastamos das leis naturais, tem isso no livro dos Espíritos, de alguma maneira nós estamos atrasando o nosso processo. E eu acho que o entendimento que nós temos nessa altura da vida é de que o nosso projeto ele pode se dar de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais serena, de uma maneira mais racionalizada, para que a gente não seja tão dependente das nossas emoções de uma forma ruim, sabe? Para que a gente tenha essa capacidade de construção, mas uma construção firme, uma construção, como diria assim o pessoal, é uma construção porreta, sabe? Que é um negócio que você sabe que não é um ventinho qualquer que vai derrubar isso, que não é uma dificuldade, às vezes, que a gente poderia passar de uma forma mais tranquila que vai nos derrubar. Porque eu me sinto, eu não sei se é essa sensação que você tem, mas eu me sinto assim, como se a vida ela fosse nos preparando para os percalços os quais a gente vai se deparar lá na frente. Ela vai nos dando sinais. Então, a gente precisa preparar nossa alma, preparar o nosso coração, preparar o nosso espírito para as coisas que a gente vai viver e ir adquirindo essa fortaleza interior. Essa fortaleza interior, para que a nossa fala seja uma fala de esperança, seja uma fala de coragem, seja uma fala de amor, seja uma fala de acolhimento. E eu acho que nessa liberdade, né, Dani, o que também é um ganho é assim, eu não sou a dona da verdade. Então, ao analisar as ideias,
ter a humildade de mudar de opinião, sabe? De a partir do momento que eu ver, que eu testar, que eu aplicar na minha vida e ver que aquilo que eu pensava que era o certo não ser mais, que a partir daquele momento eu me comprometa com aquele conhecimento, né? E aplique na minha vida, porque isso também é a liberdade de pensar. É de pensar e de mudar e de saber que às vezes a gente vai mudar e tá tudo certo, né? Porque essa é a evolução mesmo. Então, aquilo que eu tinha como verdade, de repente, deixa de fazer sentido e é também não se abraçar em verdades achando que são absolutas, porque não são, né? E tá tudo certo, e é ter esse discernimento também. Acredito, sou coerente com isso, mas a partir do momento que eu ver, poxa, mas isso não tá me fazendo, não tá me tornando uma pessoa melhor, não tá nutrindo a minha alma, então, bom, a partir daqui eu me comprometo, então, que me parece que essa não é a verdade, né? Enfim, mas então tá, vou continuar. Os judeus, por confundirem frequentemente leis divinas com leis civis, atribuíam ao costume de lavar as mãos antes das refeições, à circuncisão, às questões do sábado e outras tantas situações sociais, motivos geradores de polêmicas religiosas, porque se prestavam mais às práticas exteriores do que aos verdadeiros anseios de renovação das almas. As pessoas de bem, no início do século, declaravam que os senhores dignos e respeitáveis deveriam somente sair à rua de chapéu, paletó e gravata, bem como as honradas senhoras, de forma alguma, andariam desacompanhadas da família, devendo vestir também toda uma toilette impecável, com imprescindíveis luvas, chapéus, leques e lenços perfumados, como elementos de bem se compor das elites da época. No tempo de Jesus, não poderia ser diferente. Ele vivendo entre as criaturas radicais, fanáticas pelas crenças religiosas do passado, que cultuavam normas e regras dadas pelos antigos profetas, haveria de não ser compreendido por sua postura de relacionamento livre de preconceitos e por ensinar sempre novos aspectos de ver e sentir a vida. O mestre tinha um senso de alma, ou seja, bom senso, porque usava sua sensibilidade lógica para orientar a si mesmo e aos outros que lhe escutavam as lições de sabedoria, pois era contrário às superstições e à hipocrisia dos que honravam com os lábios, mas não com o coração. O que é moral ou imoral é relativo em se tratando de costumes e regras sociais, porque em cada tempo, em cada era e em cada povo, mudam-se as leis sociais, mudam-se os valores e muda-se a moral social. Aberta comentários. Eu acho que traz bem para a gente assim, esse retrato de como que, às vezes, o proceder da sociedade, né, Tássia, também avança com o passar do tempo, né? E o que Jesus trouxe para a gente foi uma mudança de postura interior, né? Porque Jesus não viveu de aparências, ele não viveu o externo, ele vivia com a alma. Ele trouxe para nós a vivência, o experienciar da coisa, né? Então, ele foi revolucionário para a época dele. Uma época em que as pessoas viviam muito, assim, sobre essa ótica, assim, da sociedade, né? Sobre os comandos de alguns... o jeito de viver da época, assim, era muito externo, né? Muito pomposo, assim, as riquezas eram mais importantes, os bens materiais eram, não que hoje não seja também, para algumas pessoas ainda é muito relevante, mas o que Jesus trouxe para a gente foi uma forma de viver internamente, e essa forma de viver revolucionando o externo, mudando o externo, né? Inclusive, ele fala aqui, né? Porque se prestavam mais às práticas exteriores do que aos verdadeiros anseios de renovação das almas. Então, o que Jesus trouxe para a gente foi esse ensinamento da renovação que nós precisamos fazer dentro de nós, que nós, enquanto humanidade, lutamos desde então para nos transformarmos, né? Porque até hoje nós ainda estamos, eu considero que engatinhando em muitos aspectos, né? Que nós não conseguimos ainda nos renovar. Mas que essa renovação, ela se faz, assim, fundamental para que a gente consiga prosseguir, aliviando o nosso caminhar, que não precisa
ser esse peso que nós carregamos, né? Então, eu acho que essa questão assim que ele coloca aqui muito linda, o mestre tinha senso de alma, bom senso, usava sua sensibilidade lógica, olha só. Eu acho que Kardec foi muito sábio também em trazer para nós, né, que o espiritismo ele é a fé raciocinada. Então não é uma coisa que você vê cegamente, que você apenas age com a sua emoção, não. Nós trazemos para o entendimento do nosso coração e entendimento da nossa mente, de como que as coisas funcionam, de como que nós devemos proceder e o que isso acarreta, o que isso traz, qual a consequência disso para a nossa vida, a consequência disso para a vida daqueles que nos rodeiam, a consequência disso para a sociedade, a consequência disso para o planeta, para o universo. Olha a dimensão que tudo ganha. Olha que coisa rica, né? Se a gente for pensar, essa questão que ele traz aqui, falando que Jesus trazia lições de sabedoria. Pode continuar. Estava aí no meio da sua reflexão. Bom, agora eu não sei exatamente onde que eu parei, mas mas assim, o interessante é que tudo isso que Jesus traz para nós, essa questão de nós agirmos com o nosso coração, mas também de uma forma raciocinada, educando a nossa sensibilidade, educando a nossa mente, isso vai refletir no todo, né, Tássia? Vai refletir na nossa vida, porque nós vamos ter melhorias, vai refletir na sociedade, vai refletir no planeta, no universo. Olha como que uma pequena ação vai ter uma amplitude, né? Vai se tornar algo tão grande, e às vezes a gente pensa que a nossa ação não atinge nada. Então fica essa reflexão do quanto que a nossa postura ela afeta o mundo. Mas mas traz também essa necessidade que nós temos de educar tudo, né, Tássia? De trabalhar a questão da autoconsciência, de trabalhar a questão da nossa autoeducação, trabalhar a questão da autossensibilidade, do autoconhecimento e ir adquirindo a soberania sobre nós mesmos, ser donos de nós mesmos. Eu acho que bem nessa linha do que você está falando, pensar assim, né? As ideias de Jesus ainda são muito revolucionárias para esse mundo materialista que a gente vive, com valores realmente ainda muito passageiros, que prezam muito mais pela matéria do que necessariamente por esses valores espirituais mais profundos, né? Então, eu acho que tem isso sim também. E de pensar que essa pessoa, né, esse ser que é Jesus, e com certeza muito diferente de nós ainda, mas a pensar assim, como esse ser único, ele transformou gerações e milênios, e já se passaram mais de 2022 anos, e estamos aqui falando sobre ele, e ainda são novidades para nós, né? Ainda são coisas que a gente está destrinchando cada vez camadas mais profundas, mas que isso não está completamente internalizado dentro de nós. E olha que coisa completamente revolucionária. Por quê? Porque se permitiu viver na autenticidade de quem era, com os valores espirituais imortais que tinha, sem ter essa necessidade de ser aceito, de não ser abandonado, sabe? De eu vim aqui, sei quem sou, vim aqui dar o meu recado, e pensar assim, claro, por mais que ele seja um ser espiritualmente muito mais evoluído do que a gente, e a gente está caminhando para isso, né? Pensar assim, eu também, em uma menor escala, também vim ao mundo dar o meu melhor, fazer o que qualquer ser humano veio fazer, que é evoluir, que é aprender, que é ser você mesmo,
e ao internalizar cada vez mais essas verdades imortais e repassando também para o mundo, né? E essa é a nossa tarefa. Eu me lembro, tem uma mensagem de Emmanuel que fala sobre credores e devedores. E é isso, ele fala assim, olha, nós somos credores de quem está acima de nós, mas somos devedores de quem está abaixo. Então, essa contabilidade ela vai ser infinita. Eu tenho que me comprometer com quem está abaixo, assim como eu vou aprender de quem está comprometido acima, de repassar isso que eu ainda não sei. Então, é de saber que tem esse elo e que a gente tem esse papel, sim, por menor que seja, de transformar a vida dos outros. E é principalmente a nossa vida, claro, né? Porque não tem como a gente cultuar transformações e pregar né, transformações e não viver isso dentro de nós. Então, também ter essa coerência. Mas, sobretudo, de bem isso que você disse, nós temos sim essa capacidade de levar esse conhecimento. E um ser humano que sabe quem é, sabe o que veio fazer aqui, o quão impactante é, até a energia dessa pessoa é diferente. Eu sei por que estou aqui, eu sei por que estou fazendo, eu sei qual é o sentido de vida que eu quero. E impacta, né? Porque se você parar para pensar, gente, quem seguiu Jesus, os discípulos, todas as pessoas que abdicaram do que abdicaram, por quê? Porque viam essa veracidade, viam essa coisa diferente, mesmo que fosse completamente diferente do que o mundo pregava na época, os costumes sociais. E é saber, ali tem uma verdade, ali tem alguma coisa que eu não sei bem o que é, mas quero seguir para isso, independente do que aconteça, independente de, às vezes, eu não ser entendido, de ser mal interpretado, né? E todas essas coisas de não ser aceito, né? Então, é de entender bem esse nosso papel, assim, e de pensar, as ideias de Jesus até hoje são revolucionárias. Até hoje, se viesse novamente, provavelmente teria poucos seguidores, talvez um pouco mais, porque evoluímos, né, como orbe físico e também espiritual, mas é de pensar assim, talvez não tivesse também uma grande aceitação, né? E tudo bem, faz parte do processo evolutivo, mas que nós, como construtores, como co-criadores da nossa realidade, da realidade coletiva, que a gente ocupe esse espaço, sabe? Que não é de relevância, mas é de ser quem nós somos, porque a gente está aqui para isso. E a gente se perde nesse mar de eu quero seguir a moda, eu quero seguir o padrão, porque eu sei que se eu for muito diferente disso, as pessoas vão me olhar estranho, talvez não me compreendam, talvez não queiram mais estar comigo. E aí estão os preços que a gente, na verdade, paga, mas com aquela paz interior de que também estamos fazendo o que viemos fazer aqui. Na verdade, essa é a função primordial, né? Eu acho que eu vou continuar, né? Pode ser? No entanto, Sim. a moral ao qual se reportava o Cristo de Deus não era aquela estabelecida pelos padrões imperfeitos do conhecimento humano, nem a que faz comparações do que é adequado ou inadequado, nem a que faz estatística e rotula coisas e pessoas. Entende-se que nossa alma tem sua própria história de vida, que somos totalmente individualizados por termos sido expostos a diversos estímulos e experiências diferentes ao longo da nossa jornada, na multiplicidade das vidas, e, portanto, devemos ser vistos de conformidade com a nossa vida interior. Ele sabia que grande parte do nosso sofrimento ou conflitos internos provinha do fato de nos considerarmos errados, por não estarmos dentro dos moldes convencionados pela sociedade em que vivemos. Matar será sempre imoral perante as leis divinas, apesar de que, dentro dos padrões da moral social, matar na guerra é motivo de condecorações com medalhas e honrarias. Dessa forma, analisemos raciocinando com discernimento a que moral nós estamos nos prendendo. A das leis passageiras da elite de uma época ou a das leis eternas e verdadeiras de todos os tempos? Pesquisemos atentamente os alicerces de nossa conduta moral. Eles podem ser os frutos de nossa dor, por permanecermos presos ao conflito de lavarmos ou não as mãos, ou podem ser raízes da nossa felicidade por seguirmos Jesus escutando a voz do nosso coração. Pode comentar, Dani. Ei, Laia! Eu gostei muito dessa parte onde ele fala aqui, ó, entende-se que nossa alma tem sua própria história de vida, que somos totalmente individualizados por termos sido expostos a diversos estímulos e experiências diferentes ao longo da nossa jornada,
na multiplicidade das vidas. E, portanto, devemos ser vistos de conformidade com a nossa história. Isso para a gente tinha que vir assim no bolso, para a gente aprender a respeitar a nossa individualidade, aprender a respeitar a nossa história, a construção do ser que nós somos. Eu costumo dizer que ninguém é de graça. As pessoas são o que são em virtude daquilo que elas já viveram, daquilo que elas já passaram. E isso traz uma reflexão para mim muito importante, porque traz para nós a questão de que a espiritualidade, ela não violenta consciências. A espiritualidade, a evolução respeita o tempo de cada ser, justamente porque nós somos indivíduos e nós tivemos uma construção interior que precisa ser respeitada. Então, o aprendizado que a vida traz para nós, ele não é a goela abaixo, ele não é empurrado à força, porque, volto a dizer, a evolução, ela não violenta a nossa consciência, ela respeita, a não ser que você esteja renitente há muito tempo. Aí a própria vida encontra mecanismos para que você encontre o seu caminho de novo. Mas, a princípio, esse respeito que a espiritualidade tem por nós. Você percebe que não vem nenhum anjo falar para nós: ô fulano, tu tem que ficar esperto, tu tem que crescer, tu tem que evoluir, tu tem que aprender, tu tem que compreender. Não, nós temos esse respeito. Nós recebemos esse respeito da espiritualidade. E, meu Deus, então, olha, Jesus respeitava o sofrimento dos seres, o conflito dos seres, respeitava o processo. Olha o que fala aqui, ó, por não estarmos dentro dos moldes convencionados pela sociedade em que vivemos. Então, a gente tem essa questão de que, eu não estou adequado com a sociedade, então eu estou errado. Nós não estamos errados, nós somos construção. De alguma maneira, nós chegamos ao que somos. Agora, outra coisa, tipo, se eu olho para mim e vejo que eu preciso mudar, que eu tenha amor, que eu tenha acolhimento dentro de mim, para conseguir respeitar o ponto e falar assim, olha, isso foi o que me trouxe até aqui, mas daqui em diante eu quero ser diferente. Trabalhar esse esforço para que a gente consiga mudar em nós aquilo que já não nos faz bem. Então, cara, percebe a riqueza dessa lição de hoje, que traz para a gente tanta essa questão do título dela, imposições. Por que tem esse título? Porque a gente tem mania de impor para nós, impor ao outro, impor a própria vida. Tem gente que quer impor a vida. Não, agora eu vou viver isso, agora eu vou fazer isso. E a vida parece que faz por um capricho próprio de trazer algo extremamente diferente para a gente vivenciar, porque é aquilo que nós precisamos aprender. Então, eu acho que ele traz para nós aqui, essa última parte aqui, pesquisemos atentamente os alicerces de nossa conduta moral. Eles podem ser os frutos de nossa dor ou da nossa felicidade. Então, a gente botar um reparo, assim, começa a observar o que você está escolhendo, qual a semente que você está lançando no solo da vida, quais as cores que você está pintando o mundo à sua volta, porque isso vai fazer toda a diferença. E você está impondo ou você está respeitando? Porque a forma como nós olhamos para nós mesmos, se eu respeito o meu tempo, talvez eu tenha mais facilidade em respeitar o tempo do outro. Se eu respeito o meu processo, talvez eu tenha mais facilidade em respeitar o processo do outro. Eu acho que é bem isso mesmo, né? A gente percebe exatamente isso, essa imposição que às vezes a gente quer se dar
A gente também quer dar ao outro, meio que de forma consequente. Então, é perceber mesmo que, às vezes, será que a gente não está sendo tão indutivo? Porque a gente fala das opiniões alheias, mas a gente também quer, a pretexto de que, eu acho que dessa forma vai ser melhor para você, muitas vezes, né, violentar mesmo esse tempo, de não respeitar a forma, de não respeitar. E é uma coisa que a gente já viu nas lições passadas, né, Dani? E é querer controlar algo que não tem controle, porque Deus, ele tem mecanismos infinitos de atuar na vida da pessoa e fazer com que ela modifique algo. E às vezes a gente acha que, pela nossa própria forma, sabe como o que vai ser melhor para a pessoa, de que jeito, e não, né? Que essa imposição de fato, ela não seja nem para nós de impor coisas só porque está na moda, e nem para o outro, mesmo quando aquilo que a gente olha, a gente considera, poxa, mas eu acho que aquilo é melhor. Às vezes a pessoa não está preparada, e quem diz que é também, né? Cada um tem a sua forma de evoluir, cada um vai ter o seu modo de ser tocado, e eu acho isso maravilhoso, assim, de pensar que há infinitas possibilidades das pessoas serem tocadas pelo amor de Deus e de revolucionarem a vida, né? E é pensar nisso. Que essas imposições mesmo, e é bonito, né? Porque ele comenta aqui, pesquisemos atentamente os alicerces da nossa conduta moral. Será que a gente está preocupado em lavarmos ou não as mãos, a circuncisão, né? Que dividia muito, inclusive, as opiniões. E que teve muita disputa religiosa nessa época, achando que, na verdade, essas coisas externas eram importantes, né? As questões do sábado, e geravam essas polêmicas que dividiam, de fato, a religião, né? E hoje, até isso, até hoje, a gente vê resquícios desse mesmo comportamento nas mais diversas religiões, né? Que é esse culto ao exterior. Mas, bom, no final das contas, o exterior não importa muito. O que importa são essas verdades. E, consequentemente, olha só como tudo, na verdade, está interligado. Porque as religiões também ainda terem muito essas diferenças externas de culto, de coisas que você olha e fala, poxa, mas não me parece que isso é tão imprescindível, né, para que tenha realmente essa disputa. Mas é porque a gente é fruto de uma sociedade que também faz isso, que olha muito para o exterior, que divide muito em certo e errado, coisas exteriores, que se você forem olhar em essência, poxa, vamos parar de olhar para isso que está externo e vamos olhar para o nosso interior, e que era exatamente o que Jesus propunha, né? Olha, e também bem a hipocrisia que ele fala ali, né? Que é aquela coisa que a gente prega, mas também não aplica na vida, que é outra coisa também que a gente tem que parar para refletir. Tem uma parte que ele fala sobre isso, que honravam com os lábios, mas não com o coração. Então, também tem essas imposições de pregar coisas que, no final das contas, será que está aplicando, né, na vida? Então, e eu faço um outro paralelo, assim, sabe, Dani? Aquilo que a gente sabe que é bom para a gente, aquilo que a gente soube discernir entre as várias coisas que tinha, pensou, essa informação é válida, essa informação é importante, eu vejo que isso transforma a minha vida. Será que a gente tem aplicado, mesmo aquilo que a gente, ao discernir e considerar que é bom, falar, eu tenho realmente colocado isso em prática na minha vida? E é uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Esses estudos, para mim, têm sido muito valiosos, mas eu também tenho feito essa tentativa de ir além, sabe? De me propor um exercício. Poxa, eu tô sendo coerente, eu tô tentando fazer, e muitas vezes você percebe as suas próprias incoerências, né? E isso é necessário, porque às vezes a gente acha que está piorando, mas na verdade percebe que não, é porque nem se analisava, né? Nem tinha essa capacidade de discernir e aí olhar, poxa, escorreguei ali, mas eu percebi. E ao ter essa consciência, da próxima vez eu consigo fazer diferente. E fazendo isso ao longo desse processo, né? Que também a gente viva essas verdades e que esses cultos exteriores não tenham tanta relevância, porque assim, ao viver em uma sociedade, é claro que há normas sociais que a gente tem que seguir, tem as leis civis, né? Que ele também fala ali, estava mais preocupado com as leis civis do que com as leis divinas. Não que a gente tenha que abolir as leis civis, estando encarnados, a gente tem que seguir determinados padrões, mas que eles não sirvam para limitar em excesso a nossa essência, aquilo que realmente importa, né? Que a gente saiba fazer realmente esse discernimento, assim. Então, para mim, essa lição também é muito bonita nesse sentido.
E, assim, pensando como mensagem final, que a gente possa, ao longo dos dias, das semanas, ir se observando mais e tomando consciência com esse eu que quer nascer às vezes, sabe? Que está em potencial, que está em latência ali dentro de nós e que está precisando de uma oportunidade para vir à tona. Tem umas doutrinas orientais que falam que o papel do homem ao encarnar seria exatamente de pegar essas ideias superiores de Deus, essas ideias eternas, essas leis eternas e conseguir plasmar no mundo, que seria essa nossa função. E aí, a pensar um pouco disso, eu tenho feito isso, essas verdades, isso que eu já conheço, isso que eu já validei pela minha própria experiência, será que eu estou plasmando no mundo? Será que eu estou sendo levado, às vezes, por correntes, por modismos, por grupos de pessoas? E assim, né, Dani? É possível também conviver com as pessoas na diversidade, não é excluir, mas é tomar cada vez mais o discernimento de ser quem eu sou. E também falar assim: olha, se for para você crescer, eu estou contigo. Mas se for para você descer, aí não conta comigo, porque o que eu quero é o seu bem, o que eu quero é a sua melhoria e ter essa consciência também quando a gente está em grupo, né? Sobretudo. Porque às vezes vem essa massificação e é falar: olha, eu estou com você quando você quiser subir. Quando você quiser descer, claro, eu estou aqui te dando apoio, mas eu não posso descer com você. Eu estou aqui contigo, te esperando quando você quiser esse apoio, mas não posso descer com você, porque às vezes a gente vai sendo arrastado pela vida, pelas circunstâncias, para, né, ser aceito, para não ser rejeitado, enfim, porque tem realmente essa massificação, essa massa, a maioria, ela tem realmente um papel de peso, senão as pessoas teriam, né? Teriam a capacidade, teriam o discernimento de ser mais quem são. Mas até hoje em dia, isso é algo revolucionário, né? Pegar essas verdades que estão dentro do nosso coração, que a gente já sabe que são reais, que são produtivas, que alimentam a nossa alma e levar isso para o mundo ainda é muito revolucionário. E aí é parar para pensar quanto tempo, né? Será que a gente ainda vai viver esse paradigma? Não importa, o que importa é que nós nos comprometamos com essa nossa mudança, né? E isso vai gerar alguma mudança, mesmo que pequena, vai reverberar por aí, porque é da lei, né? É da lei que aquilo que eu estou fazendo vai cocriar não só a minha realidade, como vai também se espalhar um pouquinho no universo. E, enfim, aonde vai chegar, aí não importa, né? Que chegue o mais longe possível, mas aí já não cabe a nós, não está no nosso controle, está tudo certo, né? Exatamente, né? A gente não sabe onde vai chegar, mas a gente sabe que vai afetar, né, Tássia? Então, a importância, né, de... eu sempre pensei que esse estudo, para mim, ele é muito rico no sentido de que ele traz muito conhecimento para a gente, né, Tássia? Então, quando você adquire o conhecimento, você acaba, de alguma maneira, confrontando aquilo que você tem dentro de você, refletindo sobre isso. Então, você vai começando a ponderar, e exatamente isso que você trouxe, assim, você vai começando a analisar as suas ações, você vai começando a analisar a forma como você está vivendo, como você está conduzindo a sua vida, e de alguma maneira nós sabemos que para nós termos o direito de vir aqui comentar sobre isso, falar sobre isso, refletir sobre isso, a gente tem que estar se esforçando para tornar isso realidade na nossa vida. Então, é meio que, olha, você está falando sobre isso. O que você está fazendo disso de fato? Como você está transformando a sua vida? Eu acho que para mim... E o tanto que conhecimento é isso, é comprometimento, não só comigo, com a minha mudança, mas com o mundo, né, Dani? Porque é isso, aquilo que eu sei, tudo bem, às vezes eu penso assim, né, poxa, outras pessoas falam sobre isso, mas é como se eu tenho a possibilidade de fazer isso, por que não? E não precisa ser algo revolucionário, né? É só de que é aquela sensação interna de que isso que eu sei precisa ser dito de algum modo. Se vai impactar pouco ou muito, não importa, mas isso também é o que eu vim fazer aqui. E às vezes não precisa ser fazer isso, é mudar a sua própria realidade, mudar a realidade da sua família e, sobretudo, pelo exemplo, não precisa ser nem falando. E, na verdade,
meio que honrar as verdades com a prática e, se possível, se for extremamente necessário, falar alguma coisa, porque é bem isso, a gente não tem essa capacidade, não tem essa necessidade, não tem que ficar pregando de forma exaustiva para os outros, sabe? Para mim é muito mais uma questão de eu estou me melhorando e eu estou tentando passar isso de certo modo para o mundo e vamos ver, né, no que dá. É a frase de Francisco de Assis: ide, pregai o evangelho. Se necessário, use palavras. Quer dizer, nós estamos pregando o tempo todo, com a forma como a gente vive, né? Vamos fazer a nossa prece, então, Tássia? Podemos encerrar? Então, imensamente gratos pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a presença da espiritualidade que esteve conosco, nos intuindo, nos apoiando, acerenando o nosso coração, para que a gente continue firme no nosso propósito de trazer essas reflexões, não como uma verdade absoluta, mas como um caminho possível de ser seguido, um dos caminhos, dos tantos que temos à nossa disposição. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos dê coragem, esperança, nos fortaleça interiormente para que a gente possa seguir o nosso caminho sempre com bastante firmeza nos nossos propósitos, nas nossas convicções. Que a gente tenha em mente que a paz que tanto almejamos, que a felicidade que almejamos, é uma construção principalmente no nosso interior, acolhendo a nós mesmos, cuidando de nós mesmos, elucidando a nós mesmos, amparando a nós mesmos. Sempre com a consciência de que nunca estamos sós. Por vezes a gente se sente solitário na nossa jornada, na nossa caminhada, mas de fato não estamos. A espiritualidade amiga sempre está conosco, nos abençoando e nos amparando, ajudando para que a gente não caia na nossa caminhada, e se caso nós cairmos, para que a gente possa levantar e continuar. Sabendo que a construção do nosso hoje vai ser o nosso amanhã. Tudo aquilo que nós plantarmos hoje, que nós lançarmos no solo da vida, nós encontraremos lá na frente. Tenhamos consciência que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, nos proteja, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja.